Oi pessoal, sejam bem-vindos à 14ª videoaula de Circuitos 1 e nessa videoaula nós vamos ver sobre o Teorema de Thevenin. Esse teorema ele serve para basicamente o seguinte: suponha que a gente tem um circuito complexo, como isso aqui ó, um circuito um pouquinho mais complexo, e a gente quer fazer algum teste em cima de algum resistor. Por exemplo, eu estou montando ele fisicamente, talvez uma protobud ou em algo do tipo, eu quero fazer uns testes em cima desse resistor daqui ó. Você concorda que às vezes eu fazer tanto na protobud, ou talvez eu fazer aqui à mão mesmo, colocando alguns valores de resistência nesse resistor daqui, para fazer alguns testes, eu ver qual é a potência dele sendo consumida, qual é a corrente que está passando por ele. Você concorda que eu ficar fazendo esses testes, toda vez que eu colocar um valor novo para esse resistor daqui, eu vou ter que resolver esse circuito inteiro daqui de novo? Aí que entra o Teorema de Thevenin. Ele fala que qualquer circuito com corrente contínua de dois terminais, a gente pode redesenhar ele dessa forma daqui ó, de forma que o resistor que a gente está querendo analisar aqui vai continuar tendo a mesma corrente passando por ele e vai continuar tendo a mesma potência. Ou seja, eu resolver esse circuito daqui é um pouco mais chato, só que se eu reduzir esse circuito para esse circuito daqui ó, vai ficar bem mais fácil de eu fazer alguns testes desse resistor daqui, não vai? Então esse é o objetivo desse teorema, eu redesenhar toda a parte aqui ó, toda a parte que não está no circuito, de forma que seja equivalente a isso aqui ó, que é o que nós chamamos de equivalente de Thevenin. Mas como que a gente faz isso? Para fazer isso a gente vai precisar de basicamente encontrar duas coisas só: a resistência de Thevenin e a tensão de Thevenin. Para encontrar a resistência de Thevenin, a gente vai basicamente copiar aqui o circuito e fazer um negócio bem parecido que a gente fez no teorema de superposição, que é basicamente o que? Substituir a fonte de tensão por um curto-circuito, então vai ficar mais ou menos assim, e substituir a fonte de corrente por um circuito aberto, que vai ficar dessa forma daqui. Agora eu vou ter que fazer uma coisinha a mais, que é basicamente o que? Vamos supor que a gente está querendo analisar esse resistor daqui, ó. Se eu quero analisar esse resistor daqui, eu vou falar que esse nó daqui de baixo ele é o nó B, esse nó daqui de cima ele vai ser o nó A, por exemplo. Isso aqui é só para facilitar. Então a gente vai fazer o que com esse resistor daqui? Eu vou remover ele. Removendo ele, vai ficar dessa forma daqui, ó. Eu vou substituir ele, no caso, por um circuito aberto, né? Eu vou juntar esses resistores restantes, de forma que eu vou ter esse resistor daqui, ó. Só que você concorda comigo que esse nó A e esse nó B daqui, ó, eles precisam ser esse nó A e esse nó B daqui. Ou seja, eu não posso perder esses nó daqui de forma alguma. Eu tenho que continuar com eles até o fim. Então, o que eu poderia fazer aqui? Se você quiser, você pode ainda fingir que tem alguma coisa aqui. Talvez uma fonte de tensão, ou uma fonte de corrente, você pode fingir também. Ou se não, até o resistor que já estava aqui, você pode fingir que ele está aqui, ó. A gente só não pode perder esses nós aqui de forma alguma, enquanto a gente estiver calculando a resistência de Thevenin. A gente não pode perder esses nós. Com isso em mente, vamos continuar juntando aqui, ó, todos os resistores, sempre mantendo esses nós aqui, ó. Então, calculando a resistência equivalente, a gente pode juntar esses dois aqui, que estão em série, né? Aí eles vão ficar em uma única série de 7 ohms. E esse de 7 ohms aqui agora, ele tá em paralelo com esse resistor de 1. Porque aqui, ó, ele tá conectado dos dois lados. Então, eles estão em paralelo. Se eles estão em paralelo, a gente pode usar aquela fórmula lá. A multiplicação das duas, 1 vezes 7, né? Dividido pela soma das duas. E fazendo isso na calculadora, a gente vai ter essa resistência daqui, ó. Que vai ser a resistência equivalente do paralelo. Então, ficou assim. E como esses fios aqui não estão servindo de nada, a gente pode tirar eles. A gente vai ver que esse daqui, ó, ele tá em série com esse aqui, já que tem um buraco aqui, né? Já que aqui tem um circuito aberto. Então, se eles estão em série, a gente pode juntar eles e vai ficar dessa forma daqui, ó. Então aqui, ó, essa resistência aqui que a gente achou é obrigatoriamente a resistência de Thevenin. Então a gente descobriu que a resistência de Thevenin é essa daqui, ó. Eu vou até destacar aqui embaixo, ó, pra ficar melhor da gente ver depois. Então, a primeira parte a gente já achou. Então o que a gente vai ter que fazer agora? Achar a tensão de Thevenin pra gente substituir nessa fonte daqui, ó. Então como que a gente faz isso? Eu vou copiar o circuito aqui de novo, e depois que eu copiar o circuito, eu vou simplesmente substituir esse resistor daqui, que é justamente o que a gente está querendo analisar, por um circuito aberto. Então vai ficar dessa forma daqui, ó, que nem a gente tinha feito anteriormente aqui, ó. Só que no caso agora a gente vai deixar ainda as fontes de tensão e fonte de corrente. Agora a gente tem que escolher o sentido, porque olha aqui, ó, essa fonte de tensão, ela pode tanto estar virada com o positivo para cima ou para baixo. Só que se ela tiver com o positivo virado para cima, eu vou ter que calcular essa tensão daqui, ó. Se ela tiver com o positivo virado para baixo, eu vou ter que calcular essa tensão daqui, porque justamente essa tensão daqui é a nossa tensão de Thevenin. Então eu vou calcular o positivo virado para cima, ou seja, desse jeito daqui. E agora, para encontrar essa tensão daqui, eu posso utilizar qualquer um dos métodos que a gente já viu anteriormente. Se eu quiser, eu posso usar o método das malhas aqui. Aí no caso, como que está aberto, a malha seria essa parte inteira daqui, ó. Aí teria o IA correndo nessa parte daqui e o IB correndo nessa parte daqui. Ou se eu quiser, eu posso usar o método dos nós. É só converter essa fonte real aqui de tensão para uma fonte de corrente. Se eu não quiser
usar supernó, ou eu também posso usar supernó tranquilamente. Só que aqui no caso, como eu não tenho o GND, eu tenho que colocar ele aqui embaixo, né, para conseguir utilizar o método dos nós. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou converter isso aqui para uma fonte real de corrente e colocar o GND aqui embaixo para a gente conseguir encontrar essa tensão daqui, ó. Então, fazendo a conversão dessa fonte real de tensão para uma fonte real de corrente, a gente vai ter isso daqui. E para a gente obter essa corrente daqui, basta a gente pegar a tensão e dividir pela resistência, né? No caso 10 por 1, que vai dar 10 também, né? 10 amperes aqui. E o resistor continua tendo a mesma resistência. Então vai ficar dessa forma daqui, ó. Agora, como tem o GND aqui embaixo e aqui em cima tem um nó aqui, basta usar análise de nós normalmente. Só que aqui, ó, pensa comigo. Se aqui tá aberto, quer dizer que não tá passando corrente aqui. Se não tá passando corrente aqui, a tensão desse resistor daqui é zero. Então isso quer dizer o quê? Que a tensão desse nó daqui e desse nó aqui em cima é a mesma. Se é a mesma, eu posso dizer que esse nó daqui de cima, ele tem a mesma tensão do nó A. Então eu vou falar que esse aqui é o VA. Enquanto esse aqui, ó, eu vou falar que esse aqui é o VC. Só que esse VC daqui, ó, você concorda que como aqui tá em série, quando eu juntar esse VC daqui, ele vai simplesmente sumir? Então vamos juntar aqui, né, para ficar mais fácil a nossa análise de nós. O que vai ficar então dessa forma daqui, ó, juntando os dois resistores, a gente vai ter apenas o nó VA aqui em cima, né? Eu coloquei VA para falar que tem a mesma tensão do nó A aqui, já que ele não vai aparecer nas equações. E esse nó daqui de baixo é o nó B, né? O nó B, no caso, como ele altera, ele tem 0 volts. Eu vou até escrever aqui na frente, ó, que ele tem 0 volts. Agora a gente só precisa então calcular a tensão do nó A. Então para isso, eu vou definir as correntes de cada um dos resistores. Vou falar que essa corrente daqui, ó, vou fingir que ela tá descendo. Eu vou fingir que essa corrente daqui, ó, ela também tá descendo. Essa aqui não tá passando corrente aqui e ela nem vai aparecer na equação. Então eu vou só deixar isso aqui de lado. Já que aqui não tem corrente, ela não tá entrando nem saindo, né? Então, as correntes que estão entrando, que é 10 e o 4, 10 mais 4 é igual às correntes que tá saindo. No caso, essa corrente daqui, né, que é a tensão dividido pela resistência, a tensão é qual? Se a tensão ela tá aqui para cima, a tensão é o VA menos 0, né? Então apenas VA. Então, a tensão dividido pela resistência, que é 1. A mesma coisa vai ser para esse resistor daqui, ó. Se a tensão tá para baixo, se a corrente tá para baixo, a mesma coisa vai ser para esse resistor daqui, ó. Se a corrente tá para baixo, a tensão tá para cima. Se a tensão tá para cima, ela vai ser VA menos 0. Então apenas VA, né? Então VA dividido pela resistência, que é 7. Agora a gente é só resolver essa equação daqui. Normalmente, né? Eu vou multiplicar todos os lados da igualdade por 7. Ou melhor, na verdade eu vou juntar tudo. Vou deixar aqui como 14, aqui como VA e aqui como VA dividido por 7. Esse VA daqui, ó, eu vou escrever ele como se ele fosse 7VA dividido por 7, né? Aqui, ó. Isso aqui ainda é, se eu cortar esse 7 com 7, vai dar apenas VA. Só que só vou escrever assim para eu poder juntar com aqui, ó. Então vai ficar como, ó, 14 é igual 7 mais 1, vai dar 8VA dividido por 7. Agora esse 7 eu vou passar multiplicando, enquanto o 8 eu vou passar ele dividindo. Então com isso daqui, ó, eu vou ter a tensão do VA, que fazendo na calculadora a gente vai obter 12,25, no caso aqui volts, né, já que é tensão. Então a gente tem o que? Que aqui embaixo é 0 volts e que aqui em cima é 12,25 volts. Então, a tensão do 0 até o 12,25, se a gente for fazer final menos inicial, a gente vai ter justamente o 12,25. Então, essa tensão daqui é 12,25. Então, agora que a gente sabe a resistência de Thevenin e a tensão de Thevenin, basta a gente substituir aqui, né? Então, substituindo a tensão, a gente vai ter isso aqui, ó. E substituindo agora a resistência, a gente vai ter isso daqui, ó. Qualquer análise que eu vou fazer com isso daqui, mais especificamente nesse resistor daqui, ó, também se aplica a isso daqui, ó. Se eu quiser fazer um teste aqui e calcular a potência que vai ser consumida por esse resistor daqui, eu posso fazer o teste tanto nesse circuito daqui quanto nesse circuito daqui. Só que fazer esse teste uma única vez, não tinha por que a gente fazer tudo isso daqui, né? Mas se a gente fosse fazer um teste 7 vezes seguidas, por exemplo, a gente fosse testar com 1 ohm para ver a potência que ele está gastando, se fosse testar com 2 ohms, com 3, 4, 5, 6, até o 7. Você concorda que eu teria que resolver esse circuito aqui 7 vezes? E qual que é mais fácil? Resolver esse circuito aqui 7 vezes ou reduzir ele nesse circuito daqui e fazer o teste 7 vezes? Porque esse daqui, ó, tá em paralelo, né? Tá muito mais fácil resolver esse aqui. Sem falar também que a corrente que tá passando aqui, ó, se eu for fazer o teste, eu não preciso fazer o teste só com potência. Eu posso fazer o teste também com a corrente. Porque olha aqui, ó, a corrente que vai estar passando aqui é a mesma corrente que vai estar passando aqui. Se eu quiser fazer um teste e mudar essa resistência daqui para 5 ohms e calcular a corrente que está passando, eu posso calcular a corrente que está passando direto
essa daqui, porque é mais rápido do que eu calcular a corrente que está passando aqui, ó. Esse teorema é muito bom para quando a gente vai fazer testes, principalmente fisicamente, para a gente não ter que toda hora ficar testando um por um. A gente reduz o circuito para o mais simples e resolve apenas por ele. Mas isso teste quando eu estou fazendo para um resistor, né? Só que não precisa ser um resistor só. Se eu quisesse, eu poderia falar aqui o quê? Se eu quisesse fazer o teste com mais de um resistor, por exemplo, eu quero fazer o teste com esses dois juntos aqui, ó. O que eu posso fazer? Eu posso falar que o meu nó aqui, ó, ele não tá aqui. Eu posso falar que ele tá aqui em cima, ó. Se ele tá aqui em cima, o que vai ficar entre o A e o B? Aí aqui não vai ser um resistor mais, vai ser dois resistores, né? Poderia ficar um negócio assim, ó. Um resistor aqui em cima e um resistor aqui embaixo. Só essa parte daqui de vermelho, ó. Um resistor em cima e um resistor embaixo. No caso, um negócio assim, né? Então, aí o que eu faria aqui seria um pouquinho diferente, né? Ao invés de excluir só o resistor aqui de baixo, eu vou excluir o resistor de cima também. Eu posso fazer esse teste para o que eu quiser. Não precisa ser só um resistor. Se eu quiser pegar mais de um resistor, eu quiser pegar uma parte inteira, eu posso fazer isso também. Então, esse teorema daqui é um teorema que a gente vai usar bastante. Vai usar bastante, principalmente essa resistência de TV nano aqui. A gente não vai usar só para ter esse teorema, a gente vai usar para outras coisas mais para frente também, que vai facilitar muito a nossa vida. Então, essa foi a videoaula. Espero que tenha dado para entender tudo. Qualquer dúvida, bota aí nos comentários que eu vou estar tentando responder todo mundo. E até a próxima videoaula.